Olá, tudo bem? Tô com muita saudade de vocês, espero que vocês também tenham sentido minha falta. Então vamos lá, que hoje o vídeo vai até ser um pouquinho mais longo do que normalmente eu faço, porque eu vou falar sobre uma das coisas que eu mais amo na vida, que é ler. E eu vou contar pra vocês quais foram os livros que mais me impactaram em 2017. Espero que vocês gostem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os livros lá na Amazon. Se vocês quiserem, é só clicar que vocês caem lá na Amazon para os links de cada livro, ok? E eu tava essa semana pensando nos livros que eu li esse ano. Hoje, especificamente, eu tive alguns posts no Instagram que eu comentei a respeito dos livros que eu li. E aí eu decidi fazer esse vídeo, porque eu li muito em 2017. Eu fiquei até impressionada quando eu fui vendo a quantidade de livros que eu li. Li muita coisa de trabalho, li muita coisa pessoal que eu gosto, li muita coisa de desenvolvimento pessoal e separei aqui alguns livros, tanto que eu me aprofundei mais por causa do meu trabalho, tanto que eu me aproximei por causa de gostos pessoais, mas que eu acredito que de alguma forma podem acrescentar na sua vida. Eu li muito mais do que isso esse ano, mas eu separei isso aqui também porque senão o vídeo ia ficar infinito se eu fosse falar de tudo que eu li. Então eu trouxe o que eu acho que vai ser mais relevante para você, tá bom? Depois comenta aqui nos comentários o que você já leu, o que você não leu, o que você ficou com vontade de ler. E também dá o seu like, compartilha com seus amigos, já vai dando aí o seu like para eu saber que você tá curtindo de saber mais sobre livros, ok? A gente vai começar com um livro fininho, mas não se engane, porque o que ele tem de fino, ele tem de poderoso, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. O Rilke, em 1903, deixa eu colocar aqui o nome. O Rilke, em 1903, começou a se corresponder com um jovem poeta chamado Franz Capuz. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos lá. Esse jovem poeta mandou uma carta para ele, porque naquela época, né, gente, como eu também já vivia a época das cartas, mas naquela época as pessoas se correspondiam, levavam meses para trocar correspondências, mandavam uma carta, levava meses para receber a resposta. Então, assim, era a forma, né, das pessoas terem contato naquela época. E aí eles ficaram trocando correspondências por muito tempo. O jovem poeta, o Franz, né, ele iniciou essa atividade de correspondência com o Rilke para falar sobre questões dele de como ele avaliava o trabalho dele, como que o Rilke avaliava o trabalho dele como poeta. E aí o Rilke dá uma aula sobre a vida nesse livro. As cartas dele falam sobre o processo criativo, falam sobre escrever, mas na verdade a gente pode olhar tudo que ele fala aqui sobre o processo criativo, sobre escrever, como para a vida. Como se nós fôssemos os poetas, como se nós fôssemos os artistas dessa vida, porque na verdade nós somos, né? E aí ele fala sobre a nossa missão, propósito, sobre a humanidade, sobre criatividade, sobre sonhos, sobre tristeza, sobre alegria, sobre amor. Ele fala sobre grandes questões universais, de uma forma linda, poética, bela e incrivelmente simples. Porque aí você vai pensar, nossa, deve ser chato. Não, é maravilhoso. Eu já li ele algumas vezes, eu acho que eu já li mais umas 8 vezes esse ano. De verdade, às vezes eu me demorava mais numa parte, às vezes eu ia mais rapidamente. Quando esse livro me foi apresentado, a pessoa disse, ele fica na minha cabeceira. E olha, ele não sai da minha cabeceira nunca mais. Então ele é um ótimo livro para você se inspirar a respeito da vida, tá? Segundo livro que me impactou, eu não tô colocando na ordem que eu li não, tá? Mas eu tô pegando aqui a ordem que eu coloquei aqui na pilhinha para eu te mostrar. Segundo livro que eu vou falar hoje é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Olha aí. Esse livro, a tradução dele em português não tá muito boa. Todo mundo que eu comento sobre isso fala sobre a tradução. Eu já tinha lido ele em inglês e não tinha sido tão impactante quanto eu li em português, porque eu acho que a gente perde muito no processo de ler em outra língua. Se você não é muito fluente, por mais que eu seja fluente em inglês, eu acho que quando você lê em inglês coisas assim muito profundas, você ainda tem o exercício de ficar traduzindo, né? Então, quando eu li em português foi bem melhor para mim. E aí você vai falar assim, sobre o que é o Viktor Frankl? Ele foi um prisioneiro de um campo de concentração na época do nazismo e ele conta nesse livro, além de um pouco da experiência dele lá, como que ele conseguiu superar
passar por dentro daquele sofrimento todo de uma maneira digna e de uma maneira que ele aprendeu com aquilo e de uma maneira que ele, de alguma maneira, impactou a humanidade com os aprendizados dele nesse livro. Esse livro ele é um sucesso mundial desde os anos 70 e fala sobre ter sentido na vida. É lindo, eu recomendo muito. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, conhece alguém que está passando, leia esse livro e depois dê o livro de presente, porque eu acho legal a gente dar de presente um livro que a gente já leu também, né? E enfim, recomendo muito, muito, muito. E para ser muito verdadeira, eu tô nas páginas finais dele, mas eu já posso recomendar de olho fechado porque eu já tinha lido em inglês, mas realmente em português foi uma experiência melhor para mim. Eu até dei o meu livro em inglês para uma pessoa que lê muito, muito fluente, que na verdade a primeira língua dela é o inglês, e eu já dei, senão eu mostrava aqui a capa azulzinha do inglês. Terceiro livro que eu quero falar sobre hoje sobre com vocês, que eu li em 2017, na verdade eu reli ele em 2017, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da amada, idolatrada, salve, salve, Brené Brown. Brené é maravilhosa, um presente da vida para a humanidade. Eu já falei sobre ela em outros vídeos, já falei sobre A Arte da Imperfeição, que é um livro dela, que foi o primeiro livro que eu li dela, mas esse aqui eu reli em 2017. E olha, quando você relê um livro que você já leu e gostou, você vai com o coração aberto e com a mente aberta, você tem novos insights, você tem novas perspectivas. Esse livro me tocou demais a segunda vez que eu li e me deu vários novos olhares a respeito da coragem de ser imperfeito. Ela fala sobre vulnerabilidade, ela fala sobre amar a si mesmo, sobre se permitir ser quem você é. É simplesmente incrível, eu recomendo demais. E aí, um outro livro que eu li esse ano foi Mais Forte do que Nunca, que é da Brené também. Esse livro é incrível e fala sobre como a gente pode lidar com os momentos de queda, com os momentos difíceis, porque na verdade muita gente fica falando sobre o que deu certo e ninguém conta sobre os momentos que não deu certo, nos momentos que você tá lá jogadão no chão, caiu, tropeçou, se machucou, tá lá ralado lá embaixo, e ela fala sobre esses momentos. Eu vou ler até aqui a contracapa, porque tem um textinho que é muito legal, que resume muito o que ela fala no livro, que é o seguinte: a ironia é que tentamos rejeitar nossas histórias difíceis para parecermos mais plenos ou mais aceitáveis, mas nossa plenitude depende, na verdade, da integração de todas as nossas experiências, inclusive as quedas. E é sobre isso que ela fala, sobre como a gente vai ser mais forte do que nunca a partir do momento que a gente cair, levantar e tentar outra vez, que é o subtítulo: Caia, levante-se, tente outra vez. Incrível, a Brené é incrível. Eu amo esse livro. Eu ganhei ele no ano passado, eu li uns trechos no ano passado, mas foi só esse ano que eu li ele inteiro. E eu recomendo muito. Outro livro que eu amo, que está na minha cabeceira e que ele me ronda já faz 2 anos. E ele tá sempre na minha mão e eu sempre pego e leio um pouco, lia um pouco, mas só nesse ano que eu consegui ler ele e que eu tenho até relido alguns trechos e que eu também percebi que é uma coisa que a gente vai lendo ao longo da vida. É um livro que vai te acompanhar pela vida. Você, mulher, precisa ler esse livro, que é Mulheres que Correm como os Lobos. A Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala sobre mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. A autora, que é Clarice Pinkola Estés, ela vai falar em vários textos sobre esse arquétipo da mulher selvagem e fala muito sobre o resgate do feminino. Então, é um livro, assim, muito bonito e muito revelador, porque você vai entender muito bem cada faceta da mulher, a mulher a respeito da sua feminilidade, a mulher na maternidade, a mulher no vínculo afetivo com outras mulheres, a mulher no vínculo de irmandade, a mulher no vínculo de guerreira. E aí você vai, nessas histórias, ela conta a história, né, a história do arquétipo, e ela depois explica e se debruça sobre o tema, trabalhando com a gente cada significado. É lindo, lindo demais. E eu já ouvi falar que esse livro chega para as pessoas quando elas estão preparadas. Então, se você está assistindo, ficou interessada pelo tema, então talvez seja sua alma aí chamando para você ver, para você ler finalmente esse livro. Eu recomendo muito, já falo para ele para todas as minhas amigas, elas não aguentam mais. E o outro livro, para finalizar, que esse vídeo já tá mais longo do que o normal,
é um livro que eu não tenho aqui, mas eu já vou falar sobre ele, calma aí. Porque ele me impactou tanto, mais tanto, que eu dei pra ele de presente pra uma amiga minha que estava aqui em casa outro dia. O livro se chama O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutman. Depois que eu li O Poder do Discurso Materno, eu li mais 2 livros dela. A Biografia Humana, que esse eu tô com ele aqui, e o que aconteceu com a gente na nossa infância, o que fizemos com isso. É um título bem grande, assim, que é mais ou menos isso que eu falei. Mas o que eu quero recomendar aqui é O Poder do Discurso Materno. A Biografia Humana, que eu li logo em seguida, contém vários trechos do Poder do Discurso Materno, mas ele é maior e fala sobre a metodologia que ela criou de investigação da biografia humana. Se você se interessa por esse assunto, eu recomendo muito, porque ela explica muita coisa que ela explicou no Poder do Discurso Materno e ela ainda fala sobre a metodologia de biografia humana que ela criou. E por que eu me impactei tanto com o livro Poder do Discurso Materno? Porque por mais que pareça, esse livro não é para mães, ele é para todo mundo, para homens e mulheres, porque ele vai falar sobre a sua relação com o discurso da sua mãe. E se você não teve uma mãe presente, como nos casos é a maioria, na verdade a sua relação com o discurso da sua figura de autoridade mais relevante. Então pode ser um pai, uma avó, uma tia, depende de quem participou ativamente da sua criação. Então, é esse o poder do discurso dessa pessoa que ocupou esse lugar, que na maioria dos casos é a mãe, mas nem sempre, mas ela fala isso no livro. E como, por causa desse discurso, pela forma como a gente foi impactado, pela forma como a nossa mãe ou essa figura de autoridade falou com a gente a respeito da vida, a respeito das nossas experiências, a respeito das certezas e visão de mundo que essa pessoa tinha, como isso impactou a nossa vida e impacta ainda a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, os personagens que a gente entra para poder sobreviver no nosso dia a dia, e é incrível. É um mergulho mais profundo a respeito do nosso papel como ser humano no mundo e sobre os personagens que a gente pode muitas vezes entrar sem perceber, de forma inconsciente, para poder lidar com isso que a gente vivenciou na nossa infância. Mas foi muito importante para mim pessoalmente. Eu, Ana Luísa, fui muito impactada com isso. Eu tive a oportunidade e o prazer de estar no encontro presencial com ela, que teve aqui no Rio de Janeiro, e foi lindo porque foi logo depois que eu li o primeiro livro, que foi esse. E foi incrível estar com ela, ouvir o que ela tem para falar, e foi realmente muito poderoso e eu recomendo muito. Se você está grávida, mulher, se você vai ter filho, eu recomendo muito que você leia também, porque você vai poder fazer diferente na hora da criação do seu bebê. Então, esses foram os livros que eu considero que mais me impactaram ao longo de 2017. O que você achou? Curtiu? Não curtiu? Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou. Aqui na descrição do vídeo, como eu falei, tem o link para os livros lá na Amazon. E quero saber que livro que te impactou em 2017. Conta aqui nos comentários, porque se eu não li, eu vou ficar curiosa e vou ler. E também as outras pessoas vão poder beber aí da sua fonte e também ler esses livros que te impactaram em 2017. Coloca aí pelo menos um que te impactou muitão. Vamos lá? E a gente se vê no próximo vídeo ainda esse ano, hein? Um beijo grande. Tchau, tchau!